Bom dia. Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para todos nós, meus amigos encarnados e desencarnados. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus esta oportunidade. Oportunidade porque estamos vivos, fazendo parte deste banquete matinal. Então, gratidão, Senhor. Gratidão por tudo. Amigos, quando nós abrimos os nossos olhos, nós recebemos de Deus todos os dias. Um dia de alegrias, de bênçãos. Então, que essas bênçãos do Senhor nos acompanhem em mais um dia que se inicia. Poderá aparecer alguns imprevistos, mas são necessários para o nosso crescimento espiritual. Dai graça a tudo, mesmo na tristeza. Dai graça. Então, vamos procurar uma posição agradável, ouvindo a melodia. Vamos serenar a nossa mente, relaxar o corpo físico. Relaxe os braços, inspire e respire profundamente e vai relaxando. Relaxe os braços, relaxe o corpo, as pernas. Vamos visualizando a imagem de Jesus, que já está conosco. Agradecendo a Ele mais esta oportunidade. Agradecendo aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores e guias espirituais, a toda a equipe espiritual que se faz presente. A Jesus, a nossa Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que eles possam nos ajudar a compreender e refletir sobre a passagem do Evangelho de hoje, refletir sobre as mensagens edificantes. Que o Senhor nos abençoe. A primeira mensagem de reflexão é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. Que a espiritualidade nos mostrou hoje é a de número 219. Para aqueles que têm o livro, possam acompanhar. Ela diz o seguinte: era difícil encontrar remédio para aquela mulher. O médico já examinara o suficiente, mas a todo remédio que indicava, recebia respostas como estas: este já tomei, não fez efeito. Este outro me faz perder o sono. Este aqui me dá tonturas. Este me deixa nervosa. Por que não fabricam remédios melhores? A senhora reclama de várias doenças, dizia o médico, mas seu caso não é de remédio. Pare de se ver como doente e se curará. Ela soltou um olhar de revolta e, descrente de si, bateu em retirada, atrás de outro médico. Quem joga lixo para dentro de si acaba sufocado no mau cheiro. Que mensagem linda para uma grande reflexão. Muitos de nós somos assim. Nós buscamos muito lá fora a solução de um problema que está dentro de nós mesmos. Que Jesus nos ajude a compreender isso.
Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 15. Fora da caridade não há salvação. E o item é o 10. É uma instruções dos Espíritos. Item 10. É uma mensagem do apóstolo Paulo. Ele deixou essa mensagem, essa psicografia no ano de 1860 lá em Paris, intitulado Fora da caridade não há salvação. E ele começa dizendo o seguinte: meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral responsável pelo destino dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque ao praticar a caridade viverão em paz. No céu, porque aqueles que a praticaram na terra serão recompensados pelo Senhor. O ensinamento fora da caridade não há salvação é a luz celeste que guia o homem no deserto da vida para conduzi-los à terra prometida. Ele brilha no céu e ilumina a fronte dos eleitos. Esse ensinamento na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passem à direita, abençoados de meu Pai. Vocês os reconhecerão pelo perfume de caridade que exalam em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esse ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter como regra o ensinamento: fora da caridade não há salvação. Pois ele é o reflexo do mais puro cristianismo. E com esta orientação, o homem jamais se perderá. Dediquem-se, meus amigos, a compreender o profundo significado desse ensinamento e também suas consequências, procurando aplicá-los em si mesmos. Deixem que a caridade controle todas as suas ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Agradeçam a Deus, meus amigos, que permitiu a vocês desfrutarem da luz do Espiritismo. Não é só porque os que possuem o conhecimento espiritual podem salvar-se, mas porque o Espiritismo ajuda-os a compreender melhor os ensinamentos do Cristo e faz com que vocês se tornem melhores cristãos. Que os irmãos que observarem vocês possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Assim, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da religião a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos entender um pouquinho
o que esse grande apóstolo quis nos ensinar. Tudo que Paulo fala nos toca a alma, nos faz refletir. Então, muitos de nós diz não poder praticar a caridade, pois não tem nem mesmo o necessário para si próprio. Contudo, na questão 866 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, eles responderam a Kardec quando ele perguntou o que é a caridade, que a caridade é a benevolência para com todos, ou seja, a caridade é desejar o bem e respeitar a todos sem exceção. Que caridade é indulgência para com as imperfeições alheias. O que significa isso? É a gente nos tolerar uns aos outros. É não julgar e não criticar os defeitos dos outros. Eles também disseram que caridade é o perdão das ofensas, ou seja, é a gente não guardar rancor, é não desejar o mal a ninguém, é aprender a perdoar principalmente aos nossos inimigos, como Jesus ensinou. E também aprender a se perdoar, para que o sentimento de culpa que muitas das vezes nós temos seja retirado de dentro de nós. Na passagem do Evangelho, quando Jesus disse a Pedro que ele precisava perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele estava lhe dizendo a Pedro, e isso serve para todos nós, que nós precisamos perdoar sempre, porque essa conta, ela não fecha. Mas Jesus não disse em nenhum momento a Pedro que perdoar significava andar junto com o inimigo. Não vamos achar isso em lugar nenhum escrito. Porque perdoar, o que Jesus estava querendo dizer, é, na medida em que lembramos daquele ocorrido que nós passamos, não sintamos mais nenhuma raiva, nem rancor para com aquela pessoa. Perdoar é você já conseguir orar por aquele que te magoou. E tudo isso é a caridade. A caridade moral. Por quê? Porque a caridade moral, ela exige de nós um esforço íntimo de transformação. Por isso que ela é a mais difícil de ser praticada. Mas nós também precisamos fazer a caridade material. Como a irmã Rosália nos ensinou, que existem 2 tipos de caridade. A material, que é a gente distribuir coisas, dar dinheiro. Muitas das vezes dá até daquilo que nos sobra. Mas também existe a caridade moral, que é essa que exige um esforço, uma transformação. É aquela que nos toca a alma. Então, a caridade material, ela também, para ser praticada, ela precisa ser tocada na alma. Quando o apóstolo Paulo, ele afirma aqui nessa passagem do item 10, quando ele afirma que fora da caridade não há salvação, ele está querendo nos dizer que ninguém vai adentrar o reino dos céus sem praticar a caridade, seja ela qual for, dentro dos limites de cada um. Então, nós precisamos internalizar que não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o nosso próximo. Porque a caridade
ela é a chave para abrir a porta dos céus. E quem é que não quer essa terra prometida que Jesus sempre fala? Quem é que não quer voltar para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, com uma bagagem própria para o local por onde a gente vai retornar? Vamos pedir a Jesus que nos ajude. Como disse o apóstolo Paulo, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da religião a que pertencem. Nós somos discípulos de Jesus. Estamos aqui. Divulgar os seus ensinamentos também é fazer uma caridade. Que Deus toque sempre em nosso coração e que a gente possa ter ouvidos espirituais para ouvir e seguir os teus mandamentos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos bons espíritos que estão aqui, por mais um ensinamento, ao apóstolo Paulo, esse apóstolo que se transformou. Tinha uma vida totalmente diferente, mas se transformou. Nós também podemos nos transformar. Basta querer. Como ele mesmo disse, basta ter vontade. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por este ensinamento, pela passagem do Evangelho de hoje. E vamos juntos, meus amigos, na mesma sintonia, nos dar as mãos, visualizar o planeta Terra no meio, este planeta tão abençoado, que está passando por esta transição, está saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas só vai depender de cada um de nós, espíritos que estamos aqui encarnados. Então, juntos, na mesma sintonia, abraçados, vamos pedir a Jesus e visualizar uma luz que envolve a cada um de nós, envolve o nosso planeta. E que esta luz possa adentrar as nossas casas físicas e mentais, possa adentrar os hospitais, aos asilos, aos orfanatos, os presídios, que possa tocar nos nossos governantes, naqueles que estão lá vivendo a guerra, e que possamos seguir sempre os ensinamentos do Cristo. Gratidão, Senhor, que assim seja. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: a vida insiste em mostrar a necessidade do cuidar da alma, com as oportunidades que se é dada a cada um, mas muitos insistem em ignorar os sinais. Preferem se alienar nas festas, regadas a bebidas e conversar de egos inflados, onde contam seus feitos transitórios humanos. São visitados por doenças, ficam próximos dos portais da passagem e retornam para novas oportunidades de se dedicarem a se melhorarem suas almas, seus relacionamentos, seus sentimentos, e voltam à busca do fugir de si próprios, voltando aos vícios e comportamentos descuidados. Assim caminham, acreditando que estarão sempre com novas oportunidades.
mas não percebem que o grande portal e derradeiro chega e começa o encontro consigo mesmo, sem mais ter como fugir dos compromissos e atitudes que deixou de fazer. E terá que lidar com as consequências dos seus atos, resgatando e trabalhando na dor, o que teve a oportunidade de viver e não o fez. Porque o milagre só acontece quando cultivamos o merecimento. Então façamos por merecer o amor, principalmente o amor divino. Porque a dor e os sentimentos ruins também são parte do que cultivamos para merecê-los. Que Deus nos abençoe. Abençoe a nossa casa, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.